Olá, aparecendo aqui. Eu estava precisando gravar esse encontro, essa orientação, esse treinamento para você, nova consultora que está, né, nos seus primeiros meses como consultora ou já é consultora há algum tempo, mas não consegue aumentar o seu volume de venda e isso está começando a te deixar insatisfeita. E aí eu coloquei o tema que é prospecção é o segredo, mas na verdade prospecção é uma das ações que a gente precisa fazer para que a gente aumente o nosso volume de venda a ponto que a gente fique satisfeita com o lucro que a gente faça. Então, vamos começar. Vamos entender, então, aqui o que é prospecção e depois eu vou falar de outras coisas, tá? O que é prospecção? Prospecção é o processo de encontrar potenciais clientes que correspondam ao perfil ideal para o seu negócio e fazer o contato inicial com eles para efetuar as vendas. Então, prospecção é fazer contatos de potenciais clientes. Esse é um dos segredos para que a nossa venda aumente, tá? O objetivo final da prospecção é a venda, mas a perspectiva da prospecção é a construção de relacionamento com o futuro cliente. Então, qual é o papel da prospecção? Entrar em contato, conversar, gerar relacionamento, mesmo que não aconteça a venda de imediato ou nos primeiros contatos. A gente deseja que a venda acontece, mas a gente entende que a gente está cumprindo o nosso trabalho quando a gente está conseguindo se relacionar com esses contatos, com essa pessoa que a gente quer que seja nossa cliente, nossa futura cliente. Então, vamos trazer isso para a Mary Kay? Eu trouxe um caso clássico aqui nos meus 9 anos como diretora. Eu vejo isso muito acontecer muito, e esse é um dos motivos que as consultoras acabam desistindo de Mary Kay. Vamos lá, ela começa. E aí, no primeiro mês dela, no primeiro e no segundo, ela arrasa, vende muito bem, principalmente para o início, né? Já que ela não conhece muito os produtos, já que ela caiu meio que de paraquedas, mas ela tem um bom resultado. Isso deixa ela muito animada, muito motivada. E aí, no segundo mês, ela vende também, mas não cresce mais tanto, sabe? Ela vende quase a mesma coisa, ou menos um pouco que no primeiro mês. E aí ela fica, mas o que que houve? Mês passado eu fui tão bem, esse mês eu já não vendi tanto, né? Começa a vir essas dúvidas. E aí no terceiro mês, não, agora vai, e aí vende menos ainda. E aí, a partir do quarto mês, o que que acontece? Ou essa consultora ela já desanimou, desmotivou e ela nem continua, ou ela estabiliza num pedido mínimo e aí ela fica presa no pedido mínimo, pedido mínimo, pedido mínimo e não e aí faz porque tem aquelas clientes que pede, gosta de Mary Kay, mas acaba não conseguindo quebrar, aumentar esse volume para que ela consiga alcançar as maiores vendas, os maiores, né, percentuais de desconto e com isso os maiores lucros. Mas por que que isso acontece? Por que que eu não estou vendendo um pedido de 40%? E aí, antes da gente passar para o próximo slide desse aqui, é importante falar que dois fatores principais faz com que o primeiro mês, ou os 2 primeiros meses, os 3 primeiros meses de uma consultora seja muito bom. Que é o quê? Primeiro, a motivação. Ela pode não saber nada de Mary Kay, mas ela está tão motivada, ela está com brilho nos olhos com aquilo, que isso faz com que ela traia os resultados para ela, tá? Então, esse é o primeiro motivo. Só que a motivação, ela não faz a gente cruzar a linha de chegada em nada na vida. A motivação faz a gente largar, né? Dá aquela corrida inicial na largada, mas o que faz a gente cruzar a linha de chegada é a disciplina, não é a motivação, e a gente vai falar disso aqui. E a segunda coisa no primeiro momento, nos primeiros meses, a gente trabalha com aquelas pessoas ali ao nosso redor,
que estão mais fáceis da gente alcançar. Aqueles contatos imediatos de vizinho, de parente, de amigos, de colegas de trabalho próximo. E aí é mais fácil porque você já está falando com as pessoas que estão ali perto da gente. Só que esse número é um número limitado. Ele acaba, ele diminui. E se a gente não continuar fazendo um trabalho de prospecção, como eu disse no início, você fica presa nesses únicos contatos e isso não faz que a tua venda aumente. Muito pelo contrário, só faz com que ela diminua, porque aí você vai ficar fazendo venda de reposição, de manutenção para essas clientes, não é mais aquele volume inicial. Você entende por que esse pode ser um dos motivos que a sua venda ela não está crescendo mais? Não pense que o motivo é as coisas estão ruins, o mercado está em crise, esse mês ninguém está comprando. Não, esses não são os motivos. Os motivos são exatamente esse que eu disse. Você internamente não está mais com aquela mesma empolgação do início. E segundo, você ficou presa nos mesmos contatos de sempre, por isso que a sua venda não está aumentando. E aí agora a gente vai aprender como resolver isso, tá? E aí, primeira coisa, primeira ação para que você comece a mudar a tua história de venda, a tua realidade, comece a alcançar os lucros que você deseja. Primeira coisa, eu preciso conhecer o meu mês anterior para eu usar ele como base para minha meta, para minha projeção do mês atual. Por exemplo, eu estou gravando isso aqui em maio, hoje, dia 6 de maio. Para eu criar a minha meta de maio, eu preciso saber como é que foi meu abril, né? Até porque eu estou falando com consultoras aqui que já estão no seu segundo, terceiro, quarto mês, ou até mais que isso, que está querendo dar uma reciclada. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Exemplo lá, vamos supor que no mês passado eu vendi R$ 881 para 7 clientes. Foi uma venda razoável, razoável para ruim, tá? Um pedido com 30% de desconto. Mas o que foi ruim aí? Foi a média vendida por cliente ou foi a quantidade de clientes que eu atendi? Vamos lá. 30 dias no mês, 30 dias no mês, eu atendi 7 clientes e vendi R$ 881. Se eu faço a média de quanto eu estou vendendo por cliente, eu pego esses 881 e divido por 7, eu vejo que eu tenho uma média de R$ 125 atendido por cliente. Tá? 125 por 7, 881. Mas se ao invés de ter atendido 7 clientes no mês, eu tivesse atendido 14, o dobro. 125 vezes 14, eu teria vendido 1.750, que já é um pedido com 35% de desconto, que aumenta a minha margem de lucro. E se ao invés disso eu tivesse atendido 30 clientes, uma média de um cliente por dia, 125 vezes 30 clientes, eu teria vendido R$ 3.750. E eu faria um lucro de R$ 1.500. Você entende que o que precisa melhorar aí é a quantidade de clientes atendidos. A média não está ruim. A única coisa ruim foi que eu atendi poucas pessoas no mês. Mas por que eu atendi poucas pessoas? Grava essa pergunta aí. Vamos continuar vendo as ações que vão fazer eu melhorar, vai fazer eu aumentar o meu volume de venda. Segunda ação, qual é a sua meta para esse mês? Você precisa saber quanto você quer lucrar. Precisa saber. Quando você está em alguma entrevista de emprego, eu tenho certeza que uma das suas curiosidades, quando você está lá, trabalhando lá, se empenhando para conseguir aquele cargo, é que você já viu qual é o salário que você vai ganhar, ou é a primeira pergunta que você quer fazer, qual é o salário? Lógico. A gente trabalha em troca de um salário. E por que na Mary Kay eu não consigo definir quanto que eu quero lucrar? Então, é importante. E aí, nesse caso aqui, o que eu usaria como base? Um crescimento relacionado à minha venda do outro mês.
Se eu atendi 7 clientes no mês de abril e vendi 881, esse pedido aí me deu um lucro de 30%. 881 menos 30%, eu fiz R$ 264 de lucro. E aí, qual vai ser a sua projeção de crescimento? Sua projeção de crescimento vai ser alcançar um pedido com um percentual de desconto maior para que seu lucro aumente? Para isso, a gente já viu que você vai ter que dobrar o número de clientes atendidos. Então, ao invés de trabalhar para atender 7 clientes em maio, eu vou trabalhar para atender quantos clientes? 14. Tá? Então, eu já tenho uma meta aí de vender 125 vezes 14, uma meta de vender R$ 1.750, que vai me dar um lucro de R$ 612. Então, a minha meta de lucro para esse mês de maio são R$ 600. Para isso, eu tenho que atender 14 clientes. Pronto, eu tenho estabelecido que eu preciso atender 14 clientes. E aí, tá. Essa é a segunda ação. E a terceira? Qual é o teu horário de trabalho, Mary Kay? Qual é o teu horário? Você precisa ter definido na tua agenda um horário. E ter definido na agenda um horário não significa que você precisa separar 4 horas por dia, 10 horas por dia. Não. Que seja 1 hora. Que seja meia hora agora, meia hora depois e meia hora depois. Mas esse horário precisa ser definido. Para na hora que der esse horário, todas as outras coisas que você está fazendo, você pare e você vá fazer o trabalho Mary Kay. E calma, se você ainda não sabe qual é, e se vai parar para fazer o quê, eu vou te dizer, porque a quarta pergunta é essa. Mas antes disso, eu quero te convencer que ter um horário definido vai fazer toda a diferença para você. Quando a gente não tem um horário definido e a gente fala, não, hoje eu vou falar com várias pessoas sobre a promoção do kit 3D, mas a gente não tem esse horário definido, meu amor, a vida te engole. Acontece coisas que você não imaginava. E aí dá 10 horas da noite, você, caramba, hoje meu dia foi tão cheio, não consegui fazer Mary Kay, mas amanhã eu faço. E aí vai passando 2, 3, 10 dias, um mês. Passou um mês, você não falou com ninguém, você não vendeu nada e nada aconteceu. Então, entenda, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você fazendo ou você não fazendo. E eu te digo que a única chance de você fazer, de você ter lucro com a Mary Kay, é você se propondo a tirar um horário das suas 24 horas para isso. E eu sugiro que você comece pelo menos com 1 hora. É no seu intervalo de almoço, é no seu horário indo para casa, é de manhã, você vai acordar mais cedo para fazer Mary Kay, você vai dormir mais tarde para fazer Mary Kay, porque se Mary Kay hoje está entrando na sua agenda, sem você abrir mão de nada, você está incluindo mais uma atividade, você tem que ter a consciência que você vai ter que sacrificar alguma coisa aí para conseguir encaixar Mary Kay, não é verdade? Você vai ter que sacrificar 1 horinha de sono, você vai ter que sacrificar 1 horinha de descanso ou 1 horinha de lazer. A não ser que você vá substituir. Ah, não, eu vou parar de fazer academia para fazer Mary Kay. Vou sair do meu trabalho convencional para fazer Mary Kay. Mas eu acho que esse não é o caso. Você está incluindo algo a mais. Então, você precisa definir o teu horário de fazer Mary Kay e entender que você vai estar abrindo mão de alguma coisa para encaixar Mary Kay. Beleza? E aí, vamos lá. Então, tenha esse horário definido. E aí, quando der esse horário, o mundo pode estar acabando, que você vai parar e vai fazer Mary Kay. Esse é o detalhe que faz a diferença. As Mary Kays veem Mary Kay como um bico, como um grande bico. Qualquer intercorrência que aconteça é motivo dela desmarcar um planejamento, desmarcar uma conversa com uma cliente, desmarcar a agenda de trabalho dela, qualquer motivo. Sabe qual é o exercício que você tem que fazer? Se você tivesse um emprego de carteira assinada em tal lugar, esse motivo que você está soprando na sua mente aí para você não fazer Mary Kay, te justificaria para você não ir para o teu trabalho? Ah, não, Daniele, aconteceu isso, eu não vou nem para o meu trabalho convencional. Então, beleza, então esse motivo realmente te justifica. Agora,
Aconteceu tal coisa, não vou conseguir fazer Mary Kay, mas eu consigo, continuo indo para o meu outro trabalho, eu continuo com as minhas atividades na igreja, na faculdade, em todos os lugares. Eu só não consigo fazer Mary Kay. Isso é uma justificativa para você não fazer Mary Kay. Ou você não tá, você tem que ajustar o seu olhar para a Mary Kay. Você não está encarando e não está comprometida com a Mary Kay. E aí eu te digo, Mary Kay, ela te devolve aquilo exatamente que você dá para ela. Quanto mais comprometida, quanto mais a sério você leva, quanto mais a sério você leva o seu negócio Mary Kay, mais retorno financeiro você tem. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, Mary Kay não é mais fácil para mim. Eu sou mais comprometida com a Mary Kay. É isso que acontece, tá? Então, qual é o seu horário de trabalho Mary Kay? E quarto, qual é o teu trabalho Mary Kay? Durante muito tempo, quando eu não tinha entendido isso ainda, eu via aquelas mulheres maravilhosas nos seus escritórios. Ai, estou aqui no meu escritório fazendo meu trabalho Mary Kay, e eu ficava, que raio é esse que essa mulher está fazendo nesse escritório de trabalho Mary Kay? E aí, eu vou te dizer exatamente agora qual é o seu trabalho Mary Kay, dessa 1 hora que você separou, tá? É acompanhar as clientes que você já tem. E o segundo, prospectar novas clientes. Então, esses são os dois macros, esses são os dois trabalhos de uma consultora Mary Kay. Acompanhar as clientes que ela já tem e prospectar novas clientes. E aí, só que esses dois trabalhos a gente consegue desmembrar em várias ações, que é o que eu vou dividir agora com você. Primeira ação, ó, aí eu fiz um jogo de pergunta e resposta. E esse é o seu trabalho a partir de hoje. A sua 1 hora de trabalho diária, ou 2 ou 3, vai depender dos seus objetivos. Quanto maior for o seu objetivo, maior vai precisar ser sua dedicação. E isso não é na Mary Kay, isso é em qualquer coisa da vida, tá? Não existe dedicação 1% com resultado 100%. Não existe medalhista de ouro nas Olimpíadas que não dedicou muito do tempo dele para aquilo. Isso é em qualquer área, em qualquer trabalho, na Mary Kay não é diferente, tá? Então, responde essas perguntas aqui para mim. E aí, o que for, o que você não souber, o que não tiver alinhado, o que não tiver redondinho, vai ser seu trabalho Mary Kay daqui para frente. Eu sei quantos clientes eu tenho. Você sabe hoje quantos clientes você tem? Quantas pessoas você já atendeu venda desde que você é consultora para cá? Ou pelo menos dos últimos 6 meses para cá? 1 ano para cá? Eu sei quantos contatos eu tenho no meu celular salvos, tá? Isso aí é salvos no celular, tá? Cliente é aquela pessoa que você já vendeu o produto Mary Kay. Contatos são aquelas pessoas que se interessam pelo que você vende, se interessam pelo produto Mary Kay, mas ainda não compraram, tá? Aquela pessoa que diz que odeia cosmético, odeia maquiagem, não gosta de nada que você está oferecendo, não se mostra zero interesse, essa pessoa ela não é um contato seu para Mary Kay, ela é um contato seu da vida, mas não é um contato para o trabalho Mary Kay. Os seus contatos Mary Kay são as simpatizantes, beleza? Todas as suas clientes estão salvas no seu celular com uma identificação única. Por exemplo, você tem uma sigla que, se você joga esse nome na lupinha, aparece todas as suas clientes para você conseguir catalogar. A organização do seu celular, ela é 80% do teu negócio Mary Kay. Por quê? Porque o nosso material de trabalho principal ele está aqui. E se o seu celular é uma grande bagunça, como é que você vai com agilidade encontrar todos os seus clientes? Tá? Outra coisa, é fácil encontrar todos os meus contatos no celular. Os seus contatos são as simpatizantes, lembra? Eu vou te mostrar o meu aqui, para te dar uma luz de como é que eu faço. Ó, estou abrindo aqui meu WhatsApp, tá? Abrindo aqui meu WhatsApp. E eu vou jogar aqui. Eu tenho iPhone. No iPhone, os emojis, eles servem como lupa. Ó, todas as minhas clientes, elas são salvas com um batonzinho do lado. Todas as minhas clientes são salvas com um batonzinho do lado. Então, toda vida que na lupinha eu jogo aqui um batom,
vem todas as minhas clientes. Aquelas que eu falei há menos tempo, ó, hoje eu falei com a Bárbara, fechei uma venda, a Evelyn deixei produto para ela, a Ale me chamou aqui, a Ana Paula, chamei ela aqui, todo mundo que acho que eu falei menos tempo estão lá atrás, ó. Então fica até mais fácil de eu acompanhar. Caramba, tem cliente que eu não falo há um tempão. E aí eu uso isso como parâmetro para acompanhamento, tá? E os meus contatos, a mesma coisa. Quem são as minhas simpatizantes? Ó, eu tenho um trevo de 4 folhas. Tem um trevo de 4 folhas, e aqui estão todos os meus contatos. Quando essa pessoa compra um produto, ela deixa de ser um trevo de 4 folhas e passa a ser um batonzinho. Ou quando ela se torna uma consultora, porque acontece isso também, eu também ofereço oportunidade. Ela passa de ser um trevinho de 4 folhas e passa a ser uma abelhinha, que é o meu emoji de consultora, ou ela deixa de ser um batonzinho e passa a ser uma abelhinha. Então, eu consigo encontrar fácil os meus contatos para trabalhar acompanhamento e prospecção, porque a minha agenda ela está organizada. Você já organizou a sua? Então, isso também é um trabalho, tá? Continuando aqui. Ó, aí aqui já entra já no que eu já falei. É fácil identificar quem é contato e quem é cliente no seu celular ou é uma grande bagunça? Separa isso bonitinho. Outra coisa, você tem um canal de comunicação com as suas clientes? Por exemplo, você criou uma lista de transmissão, um grupo de WhatsApp, ou você convida ela a olhar os seus status do WhatsApp, porque lá você posta promoções, novidades, ou você criou um grupo de WhatsApp onde você bota todas as suas clientes e lá você posta acompanhamento, conteúdo sobre produto. Qual é o seu canal de comunicação? Ou você não criou nada, mas você tem uma agenda de acompanhamento semanal, onde você sabe os dias que você vai entrar em contato com o cliente para acompanhar. Tá? Você tem uma frequência definida para fazer esse contato? Qual é o dia da semana de acompanhar cliente? Qual é o horário? Naquele seu horário de trabalho, quando você monta a sua agenda da semana, você já deixa definido. Quarta e quinta-feira é o dia de acompanhar as clientes. Então, tá, mas é quarta e quinta, é o dia de acompanhar. Eu vou falar sobre o quê? Ah, é minha cliente de cuidados com a pele essa semana. Eu vou perguntar como é que tá o kit dela, se ela tá com alguma dúvida, se ela tá satisfeita com a pele. E a minha cliente de maquiagem, eu vou perguntar qual é o skincare que ela usa, como é que ela está preparando a pele antes da maquiagem. Estou dando um exemplo, aí você já deixa anotado qual é o trabalho que você vai fazer. Você já sabe que é esse trabalho, tá? Eu tenho um canal de comunicação com os seus contatos, que são as pessoas que você vai prospectar, né? Que são aquelas que ainda não compraram. Como é que você acompanha? Quais são os dias da semana de você acompanhar as suas prospectas, essas pessoas que já estão salvas no seu celular? E qual é a frequência que você faz isso? Tá? Também é muito importante. E aí, eu tenho bem definido quantas vezes por semana eu acompanho meus clientes. Olha, eu já falei sobre isso. Eu tenho bem definido quantas vezes por semana eu acompanho meus contatos. Eu tenho o hábito de prospectar novos contatos. Eu fechei aqui e eu vi, por exemplo, que eu só tenho 20 clientes e 30 contatos. É suficiente? Esse número, ele é suficiente para você manter um volume de venda de R$ 3.000 por mês, que, na minha opinião, só começa a ficar bom o seu negócio, Mary Kay, quando você começa a vender R$ 3.000 por mês. E você não pode estacionar nisso, você tem que buscar um crescimento de 10 a 20% todos os meses, tá? E aí, se eu vi que eu tenho poucos contatos, eu tenho que fazer o quê? Prospectar novos contatos. E aí, se eu tenho pouco cliente e pouco contato, eu não preciso tirar muitos horários na minha agenda para isso. Eu tiro um dia da semana para cada um e os outros 3 eu vou fazer o quê? Prospectar novos contatos. Eu tenho um hábito de prospectar novos contatos. Eu tenho bem definido quais são as formas que eu prospecto novos contatos. Eu conheço quais são as formas de prospectar novos contatos. Então, vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. No presencial, para você que gosta de trabalhar sem ser no online, ou também no momento em que você faz presencial, parcerias.
Quando você fecha com empresas, agora, por exemplo, a gente está com parcerias do Dia das Mães, Semana da Enfermagem. Quando você topa ir para um lugar, para uma empresa, para uma loja, para um hospital, fazer parceria, levar produtos, você está prospectando novos contatos. Você não está indo para lá para vender. A venda é consequência. Você está indo lá para fazer novos contatos. Então, essa parceria ela é estratégica para você? Ela está acontecendo no local onde você vai continuar conseguindo acompanhar, e se essas pessoas não comprarem na hora, quiserem comprar depois, você vai ter facilidade de atender essas clientes? Pensa nisso. Sessão de beleza com anfitriãs. Isso é muito legal para fazer nas casas, sabe? Você tem uma cliente que tem uma vizinhança legal, mora num condomínio, ou ela tem muitas parentes, muitas amigas. Você marca uma aula de maquiagem com ela e com as amigas dela. Você vai ter acesso a outros contatos através das suas clientes. Cartão de visita com amostras. Por onde você anda, no colégio do seu filho, na academia, no seu trabalho, você tem o seu cartão de visita, você fala para as pessoas que você é consultora de beleza Mary Kay, você investe em amostras, seja que você faz de produto ou amostra de fragrância, para você estar em busca de novos clientes. Quanto você está disposta a investir nisso para você ter novos clientes? Você pede indicação? Toda cliente que você atende, você negocia com ela um produto ou um valor em desconto se ela te indicar amigas? Eu sempre gosto de dar um produto, às vezes, né, hoje eu consigo tirar produtos que eu comprei mais barato e, por exemplo, me indica duas amigas suas para ser minha cliente que eu te dou um batom. Eu consigo fazer isso. Mas se hoje você não consegue, por que você não vende alguns produtos a preço de custo para sua amiga? Você viu que ela amou a base e hoje ela não tem R$ 76,90 para comprar. Mas se você comprou ela com 40% de desconto, ela saiu a R$ 40, por que você não vende para ela R$ 40 se ela te indicar uma nova cliente? São parcerias, tá? Você cria sócias no seu negócio para você alcançar novos contatos e novas clientes. Urnas. Você já trabalhou com urnas? Você sabe o que são urnas? Colocar urnas em salões de beleza, em lojas, próxima de você, próxima da sua casa, em locais que você vai ter facilidade de atender essas clientes. Se você não sabe trabalhar urna, pede esse material, tem material vasto de como trabalhar com urna. Outra coisa, você está aberta a se relacionar em todos os lugares que você passa? Por exemplo, quando eu me mudei de Manaus para o Rio, eu fui muito estratégica para escolher o meu local onde eu moro e também a academia que eu frequento, porque eu sabia que seriam os lugares que eu ia trabalhar no presencial. Então, eu escolhi lugares que tem pessoas. Hoje, por onde você anda? As pessoas sabem que você é a consultora de beleza Mary Kay? Todo dia você está disposta a falar com uma, duas pessoas diferentes que agora você é uma Mary Kay? Quais são os lugares que você frequenta na sua vida? É o colégio do seu filho? É a igreja? É a academia? É o clube? É o seu trabalho? É a faculdade? Todos esses lugares têm potenciais clientes. Você tem usado isso ao seu favor? Agora no online, para a gente finalizar. Você tem quais são? Eu sou uma pessoa que sempre odiei grupos de WhatsApp, mas hoje eu faço questão de estar em vários. Você está ouvindo aqui só plim, plim, plim aqui no meu celular, nesse treinamento. Por quê? Porque hoje grupo de WhatsApp é local onde eu retiro possíveis contatos e clientes. Não significa que eu posto isso diretamente no grupo, mas eu entro no individual das pessoas com estratégias, com perguntas chaves para saber se aquela pessoa já tem consultora de beleza Mary Kay, se ela usa Mary Kay, se ela tem interesse em conhecer, se ela gostaria de ganhar um presente. Tem também, gente, existe uma pasta no Telegram que tem todos esses materiais de como você abordar em grupos de WhatsApp. Também é interessante que a gente comece a estudar. Como em qualquer outra profissão, quem não estuda fica para trás, quem não estuda fica com os piores cargos, quem não estuda é demitido. Na Mary Kay é a mesma coisa, quem mais estuda mais tem resultado, tá? Você tem Messenger? Você sabe trabalhar no seu Messenger, Instagram, Telegram? As redes sociais, elas são o nosso caminho de encontrar pessoas. As pessoas estão nas redes sociais. E o nosso trabalho é feito com pessoas. Use isso ao seu favor, tá? Entenda. E aí, uma coisa importante: os números e o resultado do online não se comparam com o trabalho presencial, tá? Por exemplo, eu já entendi que eu tenho mais ou menos 5% de retorno
quando eu mando um trabalho de mensagens. E aí, vamos supor, se eu mando assim, para 50 mensagens, se eu mando mensagem para 50 pessoas, uma mensagem assim, ó, oi, fulana, tudo bem? Pega o nome dela lá, né, pelo próprio contato dela do WhatsApp, quando não tem, eu só boto, oi, tudo bem? Meu nome é Daniele, sou consultora Mary Kay, eu estou no mesmo grupo que você, amigos do PET. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já tem alguma consultora Mary Kay que te atenda? Pronto, eu faço esse trabalho, faço essa pergunta. E aí mando essa pergunta para 50 pessoas. Eu sei que quando eu mando para 50 pessoas, eu vou ter uma média de 5 a 10 que me respondem. E mais ou menos a metade me diz que tem consultora que atenda, e mais ou menos outra metade diz que não tem. E aí eu já entendi, eu mando 50 mensagens, tenho 5 respostas. E aí eu não fico triste. Eu já conheço os números, eu não vou ficar triste. Poxa, eu mandei 50 mensagens, só tantas responderam. Eu não crio expectativa, eu já entendi que o trabalho do online eu tenho menos resposta que do presencial. Mas se eu estou só em casa hoje, não posso sair, é melhor fazer esse trabalho do online do que não fazer nada. O que eu tenho que entender é que o trabalho do online não é postar no Instagram, no status e esperar a pessoa vir até mim. Eu até posto. Mas o meu trabalho é de ir até o encontro da pessoa e não esperar que a pessoa venha ao meu encontro através das minhas postagens. Isso é muito importante, tá? Então, é importante que você entenda esse trabalho e faça. A gente tem um treinamento completo só de como trabalhar no online. Você também precisa buscar esse material e estudar. Ele também está lá no nosso grupo do Telegram, tá? Postar não é prospectar, postar é propaganda. Propaganda é uma das formas de venda, mas nem é a mais eficaz. Ela é muito passiva. Você joga lá, se alguém vê e quiser, vai te procurar. Você precisa fazer outras ações além dessa, que as principais, que é acompanhamento e prospecção. Lembra que eu estou falando aqui desde o início? O online precisa ser a segunda opção. O presencial na prospecção é fundamental. Por isso que eu comecei falando das formas do presencial. Qual o dia da semana que você vai fazer presencial? E quais dias você vai fazer online? Tenha isso definido também, tá? E alinhe suas expectativas com suas ações. Não crie uma meta de lucrar R$ 2.000 se você quer trabalhar uma vez por semana, 30 minutos. Você está criando uma expectativa alta com pouco tempo para desenvolver. Uma vez eu conversando com uma consultora, e aí ela tinha meia hora todos os dias, 7 horas da manhã, de 7 às 7h30, tá? Era o que ela tinha, de segunda a sexta. Porque depois ela tinha que ir para o trabalho dela, que ela ficava de 8 às 18. E ela queria lucrar R$ 2.000, trabalhando meia hora por dia de manhã cedo. E aí eu perguntei, ai, que maravilha! No seu trabalho convencional, que você fica de 8 às 18, qual é o seu salário? R$ 2.500. Olha como é desproporcional. Olha como que a pessoa tem uma visão errada do negócio Mary Kay. Ela queria dar meia hora por dia, 7 horas da manhã, e fazer 2.000 de lucro. No trabalho convencional dela, ela trabalhava mais de 8 horas por dia e ganhava 2.500. Aí eu falei, meu Deus, mas Mary Kay é muito lucrativo, mas não é magia, né? Então, assim, eu tenho que alinhar a minha expectativa com as minhas ações. Hoje, se eu tenho 4 horas por dia para fazer Mary Kay, é claro que eu vou lucrar mais do que se eu tenho só 1 hora. Então, eu preciso alinhar as minhas expectativas. Beleza? Então, agora é a ação. Não adianta nada você ter ficado até esse final e não colocar nada em prática. Responde para mim todas essas perguntas aqui, ó. Todas essas perguntas e todas as dúvidas, me chama que eu vou te ajudar. Esse é o caminho para você fazer de Mary Kay um negócio muito lucrativo. E eu posso te dizer, se você fizer certinho e levar a sério a tua hora de trabalho na Mary Kay, ela é muito mais bem paga do que em qualquer outro trabalho que você possa ter, independente da sua formação, tá? Espero que tenha te ajudado e só me chamar.